Olá, pessoal. Então, vamos aqui continuar nossa matéria que foi iniciada na semana passada com o modo subjuntivo, tá? Agora a gente vai ver aqui os verbos irregulares no subjuntivo, que está lá na página 66. Mas antes eu vou falar um pouquinho mais sobre subjuntivo. O modo subjuntivo, como vocês já perceberam, a gente já conversou, é aquele que apresenta o fato de uma maneira incerta, imprecisa, né? Que a gente não tem certeza, tá? Então, ele é o modo, a gente costuma dizer que ele é o modo da dúvida. Aí, aqui a gente tem alguns exemplos. Talvez ele chegue mais tarde. Nesse momento, o enunciador da frase, aquele que está falando, ele deixa claro que não tem certeza se a pessoa vai chegar. Então, ele usa o que, ó? O verbo no subjuntivo, tá? Se não viessem, não esclareceriam a situação. Ó, também é um modo duvidoso. Como a gente viu lá na semana passada, os tempos do subjuntivo simples. Professora, por que você está utilizando a nomenclatura simples? Porque, na verdade, existe também o subjuntivo composto, que nesse momento a gente não vai falar sobre ele. Agora, a gente só precisa saber que ele existe, mas a gente vai focar nos tempos do subjuntivo simples. Então, a gente viu na semana passada o presente do subjuntivo e como ele é formado. Lembrando que a gente tem aquelas palavrinhas que ajudam a gente a conjugar os verbos, né? E aqui a palavrinha que ajuda a nós conjugarmos é o que, ó, gente. O que ajuda a conjugar o presente do subjuntivo, tá? O pretérito imperfeito do subjuntivo, a gente tem a palavrinha se, que ajuda a gente a conjugar também, ó. Se tivesse, se eu tivesse, se tu tivesse, se ele tivesse, ok? E o futuro do subjuntivo, aqui, ó, o quando ajuda a gente a conjugar os verbos, ó. Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver. E igualzinho estava lá na aula da semana passada, certo? Aí a gente vai entrar agora aqui na nossa aula que é dessa semana, porque até agora a gente só reviu o que a gente falou na semana passada. Aí a gente tem aqui os verbos irregulares. Lembrando para vocês que os verbos irregulares são aqueles verbos que não seguem o mesmo modelo de terminação. E as desinências também, elas se modificam quando os verbos são irregulares. Geralmente vai haver modificação no radical, né? Nas transformações do radical. Gente, isso vai acontecer de novo no modo subjuntivo. A gente viu os verbos irregulares no modo indicativo e agora vai acontecer de novo no subjuntivo. Quando a gente pegar um verbo que é irregular e conjugar no subjuntivo, vai haver mudanças no radical. Olha lá o exemplo que a tia colocou aqui do verbo fazer. A gente sabe que o radical do verbo fazer é o faz, não é? Aqui, ó, até usei aqui, né? E aí, a gente sabe que o faz é o radical, a gente sabe que o é vogal temática e o R é o quê? Uma desinência de infinitivo, né? Então, repetindo, o faz é o radical, o é a vogal temática e o R é a desinência de infinitivo, certo? E aí, quando a gente vai conjugar o verbo fazer irregular no subjuntivo, olha aqui, meu povo, como é que fica, ó, o radical. Que eu faça, que tu faças, que ele faça, que nós façamos, que vós façais e que eles façam. Percebam que houve o quê? A modificação no radical, da mesma forma que acontecia no modo indicativo. Depois, a gente vai aqui, ó, para o pretérito imperfeito, ó. Se eu fizesse, pretérito imperfeito do subjuntivo, aí, ó, vai continuar modificando o radical, meu povo, ó. Se eu fizesse, se tu fizesses, se ele fizesse, se nós fizéssemos, se vós fizesseis e se eles fizessem. Modificou novamente o radical, tá?
no futuro vai continuar aqui com F e Z, ó. Quando eu fizer, quando tu fizeres, quando ele fizer, tá, galera? Então, o que a gente percebe? Que os verbos os verbos irregulares, não vão seguir o mesmo modelo dos verbos regulares. E que aí vai haver modificação no radical e nas terminações. Ok, pessoas? Por hoje é só isso, tá bom? Qualquer dúvida é só nos chamar no WhatsApp e nós nos encontraremos nas reuniões semanais do Zoom, ok? Muito obrigada, bons estudos, façam os exercícios, sigam as instruções.